Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando de novo o 34º episódio do Ciência Deriva Podcast. E assim como eu fiz nos outros 33 episódios, e eu acabei de fazer aqui, estamos lutando incessantemente contra a entropia. Isso mesmo, desde que abrimos os olhos, e eu acabei de cair, começar o episódio, parar, me mudar, e voltar aqui para fazer de novo essa introdução. Isso significa que a entropia quis me pegar uma peça, mas por enquanto ela não ganhou. Então, mostra a língua você, entropia, porque eu sei que um dia quem vai mostrar a língua será você para mim. Enfim, estamos vivos ainda e com o REC gravando, então o Ciência Deriva está aqui. Guilherme, boa noite, bom frio. Como está aqui na nossa querida Zona Leste de São Paulo? Boa noite, Cadu. Nossa Senhora, eu tô congelando aqui dentro de casa ainda. Não sei nem como que eu tô me aguentando aqui com a camisa. Sendo bem sincero. Então, às vezes o nervosismo da gravação dá aquele, sabe? Aquela levantada no metabolismo, manja? E hoje só estamos a gente, né? Representando a nossa querida Zona Leste. A alçada, Porque né? estamos empatados, 50-50 hoje. 50 Zona Não. Leste, 50 Zona Sul. E você percebeu que a gente está aqui em cima e eles estão embaixo, certo? Estamos unidos, assim, em blocos. Pra mim tá diferente aqui, tá? Eu e ele assim, e vocês dois aqui. Enfim. Oi, gente, tudo bem? Aqui, Zona Sul, né? Zona Sul na voz. E hoje, gente, eu vou apresentar um pouquinho o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Lucas Andrade. Ele é, principalmente, da Zona Sul. Ele é divulgador científico, ele participa do podcast Alô Ciência, é ilustrador, é educador, é biólogo formado pela USP e acho que tem mais coisa aí, mas vamos falando no decorrer da entrevista, né? Muito obrigada, Lucas, por aceitar o convite, é um prazer e espero que goste. Eu que agradeço, obrigado. E é isso mesmo, aí acho que você acertou tudo. É que eu faço muita coisa, mas é tipo isso, assim mesmo. Nossa, é meu prazer participar. Obrigado mesmo, gente. É mal de biólogo, né? Fazer muita coisa. Sim, a gente sempre tá tentando fazer tudo que gosta, né? Porque já que dinheiro não dá. Exatamente o que eu ia falar. Fazer bastante coisa, mas não é o dinheiro que é bom, não vem tão rápido. Vamos pensar assim, não vem tão rápido, certo? Para a gente, né, ter esperança no final das coisas. Cara, você é da Zona Sul, a gente estava conversando antes de iniciar aqui a gravação, é do Grajaú, vizinho da Nick, eu não sei se é exatamente vizinho. Sabe que eu fiz no meu doutorado, eu trabalhei lá na Bororé, Colônia, sabe? Na represa. Sim. Que passa pelo Grajaú, assim. E eu lembro que, sabe que eu tenho mais de... Eu não conheço o bairro, assim, eu não parei para... né? Mas eu fiquei abismado com o tamanho daquele lugar, assim, da quantidade de gente, sabe? Achei... Eu não sei se eu não imaginava. Fui lá em 2011 até 2015, assim. Tenho 42 anos, né? Eu tinha uns 30 anos. Eu tinha 30 anos em São Paulo, eu não tinha ideia do tamanho da cidade mesmo, assim. Você não consegue... E lá ainda assim, você vê lá, tem Cantinho do Céu, Parelheiros. Eu nunca nem pisei perto ali, sabe? Então, então assim, é um bairro grande mesmo, que eu só conhecia de lá meio que pelas músicas do Criolo só, né? Mas é um bairro enorme. E é longe da USP, assim, em quantas horas? Você estava perto do trem ali ou não? Da estação de trem? Então, para chegar no trem, eu precisava pegar um ônibus de 20 minutos, aí dava um total de 1h40, 1h40 mais ou menos, para chegar na USP. Então, era o meu ritual diário de carregar. Para mim, era tipo assim, eu entrava num outro mundo. Para mim, a USP, para mim, é um completo outro mundo, assim, né? E aí, para mim, o trem era tipo assim, o carregando, sabe? Chegando no outro mundo, que durava 1h40. Eu fiz até um quadrinho uma vez, assim, é um trenzinho carregando, estamos chegando. Porque todo dia era isso, né? E, tipo, todo dia tendo que cruzar da ponte para lá, da ponte para cá.
entre dois mundos, né? Dois universos aí, Sim. como você disse, a Zona Sul é um universo muito grande, muito rico, mas bem diferente do que eu encontrei lá na USP, né? Mas é isso. Mas eu amo a É, Zona Sul, adoro a cara do Grajaú, eu acho muito da hora, porque ele é uma quebrada, desculpa a Zona Leste, mas é uma quebrada bastante horizontal, assim, né? A paisagem você vê poucos prédios, tem ah, 4 sim. prédios aqui só, né? A Nicole sabe. Na cidade Dutra, o resto é bem horizontal, porque tem represa e tem bastante região verde aqui. Então, a gente está na transição da Babilônia pro mato, assim, né? Então, eu acho que eu Sim. me orgulho muito por causa disso, assim. O Grajaú é bem cara de rural, né? A própria Ilha do Bororeca é uma casa é uma cara de interiorzão, assim, né? Tem cara de interior, tem. Só que bem para pegar aquela balsa lá, cara, demora. Se você for no fim de semana, você demora para pegar aquela balsa ali. Mas, enfim. Sim. Cara, pra mim vocês estão falando grego, que eu não sei de nada dessa região. Então, Cola aí. Você tem que vir aqui, ó, na represa, dá pra até remar de caiaque aqui, mano. Imagina, do lado do seu Ah. bairro, remar de caiaque numa represa. Claro que assim, você não pode cair na água. Sim. Você sai verde. Mas é da hora aqui. Mas você vê como São Paulo, meu, ela é uma cidade enorme mesmo, assim. É surpreendente, na verdade, né? Enfim, vamos começar da nossa tradicionalíssima pergunta Globo Repórter. Lucas Andrade, quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Aonde você compra seu lápis de cor? Você prefere canetinha ou giz de cera? Quando que você edita os seus vídeos? Enfim, diga aí para mim, para nós, quem é você? Se apresente, por favor. Muitas perguntas. Da onde eu venho? Eu Muitas nasci aqui, perguntas. na zona sul de São Paulo mesmo. Vivo aqui desde então. É, do que eu me alimento? Sou vegetariano. Sou muito mato. É, eu acho que é importante. Sempre eu me apresento dessa forma, né? Eu falo que eu venho de periferia, eu venho do contexto periférico, estudei em escola pública, é, eu vejo que eu sou uma pessoa que. Tem um amigo meu que ele veio de Parelheiros também, ele veio veio da quebrada da Zona Sul também. Ele fala que, mano, para um pobre entrar na USP é um acidente social, tá ligado? É tipo assim, capotou o carro, entrou um pobre na USP. E eu não gosto de contar a narrativa de que eu mereci, essa coisa meritocrática, mas eu gosto de mostrar que, tipo, isso é uma exceção, sabe? Pessoas vindo de quebrada, acessar a periferia, e isso deveria ser uma regra, uma vez que é uma universidade pública, né? Então, a minha história foi muito marcada por eu tentar entrar na USP, demorei 3 anos para tentar entrar na faculdade, queria fazer 3 anos. biologia, 3 anos, querendo fazer biologia sempre, não era medicina, não era engenharia, era biologia. Porque a escola que eu fiz não me formou, assim, né, para isso. É, Sim. então, eu queria fazer design no começo, só que aí eu já trabalhava, tinha um cara que trampava comigo, assim, o cara era muito para frente, lia uns livros, o cara era desenrolado, assim. Aí ele falou, mano, você acha que você tá preparado para fazer uma faculdade agora? Eu ia fazer uma Senac na época, eu ia fazer um design lá. Exato. Aí ele falou: você sabe da história do Brasil? Você sabe sobre biologia? Você sabe do mundo? Geografia? Eu falei: não sei nada disso. Ele falou: então vai lá, faz um cursinho. Aí eu fiz um cursinho em Santo Amaro, cursinho popular, Pago? tipo, ele Popular. era popular, custava acho, 100 conto, eu acho, uma coisa assim. E cursinho da Poli, né, que é o comercial. E aí lá eu descobri a biologia e me apaixonei pela biologia. Tipo, chegou maio, junho, assim, eu já tava, O larguei que te design. atraiu ali naquele momento da biologia em si? Ó, Você viu, você falou, caraca. tinha um professor muito bom, mano, que era o Leão, Eduardo Leão era o nome dele, que a zoologia, cara, a zoologia me chamou muita atenção. Eu tava falando mal aqui antes da gente entrar no ar, né, de zoo, de decoreba e tal, mas a diversidade, sabe, de seres vivos, principalmente animais, me brilham muito os olhos, assim, e eu acho lindo, sabe, fascinante, assim. Hoje eu tava fazendo uma ilustração sobre libélulas, e até hoje essas coisas me fascinam, assim, sabe, tipo, eu tava vendo a fisiologia da libélula, eu falei, cara, é um bagulho muito louco, assim, sabe? Louco, né?
Então, sei lá, maravilhamento pela vida animal foi o que me fez Sim. entrar na bio. E aí, na bio, os meus caminhos foram para outros cantos, assim. Eu percebi que eu não queria trampar com zoologia. E aí acabei indo mais pro lado da eco, da ecologia e Sim. vegetal. Sim, sim. Deixa eu fazer um gancho aí que você falou, ficou 3 anos, né, para passar na USP, que é o vestibular mais difícil que tem. É. E como que foi na sua casa? Seus pais, assim, se você fica um ano, às vezes você pode até ser de classe média, às vezes já estão um acelero dos pais, assim, sabe? Aham. É, eu acho assim, periferia tem muito lugar de tragédia, mas também tem muita casa muito mais estável do que casa não, sabe, do que de lugares mais ricos. Uhum. Sobretudo não pelo dinheiro, mas pela cabeça que a família tem, assim. Na sua casa, como foi? Tinha pressão para você falar, mano, eu sou 3 anos, cara. E aí, Todas as sabe? pressões. Sim. Tinha gente que te ajudava, falando, não, a gente está aqui. Vou te contar uma história assim da minha vida. Teve uma vez, eu estava brigando com a minha mãe, porque minha irmã estava fazendo faculdade, eu não estava, não tinha dinheiro, né? A Uhum. minha mãe tinha, minha mãe tinha uma firma de polpa de fruta, minha mãe fatiava fruta. Ela olhou na minha cara assim, eu lembro quando eu passei no concurso, eu falei isso para ela. Uma cara olhou no meu olho e falou assim, ó, eu vou cortar muito morango para você estudar, sabe? E aquilo, eu fingi, eu fiquei durão, assim, falei, não quero saber na hora, mas aquilo eu nunca esqueci, sabe? Que aí você vê que a pessoa tá ali por você e tal. Na sua casa foi igual ou foi só você mesmo que teve a força de vontade? Foi igual a mãe, não. Não foi, não. É, assim, eu sempre falo que quem me incentivou desde o começo a estudar sempre foi duas pessoas, principalmente. Desde o começo, assim, incondicionalmente, sabe? Minha mãe e minha avó. É, O resto, mano, eu lembro de pessoa me chamar de vagabundo, assim, claramente. Porque, assim, eu comecei a me dedicar a estudar. Eu trabalhava como menor aprendiz no primeiro ano de cursinho. E aí eu falei assim, não, se eu quero passar na USP, eu vou ter que me dedicar mesmo. Aí no segundo ano de Larga. cursinho, eu larguei esse trampo, comecei a fazer camisetas, eu comprava camisetas brancas, né, lisa, e pintava sob encomenda para as pessoas, eu fazia isso de manhã. Vixe. Fazia de manhã e dava meio-dia, eu comia alguma coisa, ia para o cursinho estudar, e à noite tinha a aula do cursinho, então eu ficava estudando à tarde. E essa foi a rotina do segundo e o terceiro ano de cursinho, né? E aí eu lembro, e eu não tinha dinheiro, mano. Não tinha dinheiro pra porra nenhuma, pra nada, assim, nada, mano, nada, assim. Então, eu só pagava o cursinho e a condução, assim, e no máximo um lanche ou outro, mas tinha muitos dias que eu fazia, mano, jejum até o fim do dia, e é isso, bora. Eu lidava muito bem com o jejum, era um negócio que hoje eu olho pra trás e falo, mano, isso é muito triste, tá ligado? É, meu. É horrível. É triste, mano. E aí. E aí eu lembro que na família, assim, tinha pessoas que me chamavam de vagabundo, falavam que, você não Porque você estava trabalha. fazendo cursinho, é por isso, né? Você não estava trabalhando. Eles acham que não é um trabalho você estudar, né? Que tem ter essa pressão. Mas ao longo desses 3 anos, as pessoas começaram a se convencer de, pô, acho que esse moleque quer, né? 3 anos. Mas de primeira foi minha mãe e minha avó, eu lembro até hoje, e eu passei na USP em 2012. E minha avó faleceu em 2011, cara. Ai, Puta que pariu. E ela não viu eu passar, né, cara? Não viu isso. Mas eu lembro que ela falava, assim, a mãe do meu pai. Ela falava, seu pai. Pode falar palavrão? Eu falei, pode ai, Pode. falar. Falava, seu pai, aquele filho da puta, ele vai se fuder, que ele vai ver que você vai passar. Ele falava assim. Mas é muito difícil, mano. E hoje, aí, só para finalizar isso, hoje eu não culpo ninguém, eu não guardo rancor de ninguém dessa Sim. época, porque eu não tinha referência da minha família, não tinha referência da minha rua, de alguém que passou na universidade. Eu vi pessoas que me. Isso é muito duro para quem vem de quebrada. Eu vi pessoas que me desmotivaram a estudar, não porque ela me odeia, mas porque ela me ama. E ela não quer que eu É, me frustre como ela se frustrou. Tá ligado? Tem muita gente que acha que para passar na USP você precisa pagar uma mensalidade, não faz ideia de como entra, que acha que só rico entra, que é um fato, mas assim, é um fato. é algo sistêmico, né? Então, eu me machuquei muito, assim, sabe, emocionalmente,
Mas olhando para trás hoje eu vejo com uma calma, assim, mais... Pô, eu entendo por que isso aconteceu, sabe? Mas foi horrível. Mas eu lembro que no último ano, eu fiquei um mês, assim, sem conseguir fazer nada da minha vida. Eu levantava com vontade com ânsia, né, de vômito. E hoje eu vejo que foi um episódio que ou foi depressivo ou foi de ansiedade, mas na época eu nem sabia o que que era, sabe? Eu só... Você diz no último ano, desculpa, na faculdade ou no cursinho? No cursinho, o terceiro ano. Pela pressão mesmo Cara, era uma pressão, uma falta de perspectiva, uma noção de abandono, sabe? É uma noção de abandono, assim, parece que ninguém tá olhando por mim, sabe? Então, aí eu me pegava aquilo, naquele mundinho de cursinho, não fazia rolê nenhum, o rolê que eu fazia era rolê para comprar, cerveja barata com os amigos, e só, e aí era isso, eu fiquei nessa alienação doida, assim, a ponto de eu ter esse episódio e não saber o que que era que tá acontecendo comigo, sabe? Nossa, cara. E aí Pesado, cheguei né? na USP já com sangue nos olhos. Quando eu passei, já tava, tipo, tinha vivido muita coisa, enquanto tinha um molequinho de 17 entrando na USP, Então, sabe? isso aí que você falou, cara. Quando você entrou na USP e aí você viu que você até brincou, né? Tava carregando no trem. Você vinha com um sentimento de raiva ali, ou você conseguiu estar com o coração aberto para fazer amizade? Ou então você queria meio que dar lição de moral sempre pros moleques, sabe? Você não sabe o que é, não sei o que lá. Sabe, você entende? Até você Sei, sei, pegar sei. a amizade, passar o tempo e tal. Você ficava revolta assim? Você era mais revolta assim, não? Putz, eu era mais apático, assim, sabe? Eu acho que eu era um pouco assim, eu não ficava querendo entrar em conflito, porque eu não percebia pares ali. Se eu fosse entrar em conflito, eu ia entrar sozinho. Você ia falar sozinho, assim. Apanhar sozinho. E na verdade, eu nunca fui uma pessoa, tipo, de ser imbatível, assim, sabe? Então, eu tentei ganhar pela amizade as pessoas, mas nos primeiros semestres, assim, eu tive muita dificuldade de poder entrar numa iniciação científica, de falar com o professor, de tirar dúvida em sala de aula, porque eu tinha essa distância muito grande da academia ainda. Eu ainda estava entendendo o que que era isso. Eu não sabia como funcionava a dinâmica de fazer iniciação científica, que tinha que fazer até o fim da graduação. Então, inicialmente foi foco no estudo e apatia, assim, sabe? Mas ao longo do tempo eu sou uma pessoa minha personalidade é de labrador, assim, sabe, de querer fazer amizade, assim, eu não pude conseguir segurar isso o suficiente, acabei fazendo amizades para a vida toda ali, então foi, é, Engraçado. Você vê entendi que é realidades engraçado. novas. Vocês estão fazendo uma particular, né, na Embi, vocês não passaram por isso, né? Ainda tendo que Não, pagar. É engraçado isso, né? sim. Eu Uma tava. curiosidade é que eu não sabia que na USP na USP, na faculdade de biologia, obrigatoriamente você tem que fazer iniciação científica do começo ao fim. Não, é até o final, você tem que fazer pelo menos em um semestre, assim, mas você pode ir experimentando laboratórios antes de você fazer a sua iniciação, entendeu? Ok, entendi. Você ia falar Eu Mas alguma tava. coisa? até o fim. Pode falar. Sim, eu tava vendo você falar, né? E eu tava, tipo, linkando com a realidade, porque é igual a gente comentou no começo, a gente vem da mesma quebrada, do mesmo lugar, e assim, por mais que as realidades sejam diferentes, tem muita coisa em comum também. Porque, por exemplo, eu também fiz cursinho na Poli, só que Ah, eu não é? fiquei, só que eu não fiquei 3 anos, eu fiz só porque eu já tava tipo, ai meu Deus, eu preciso passar em algum lugar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu também senti essa pressão, sabe? Porque os meus pais sempre me ajudaram nessa questão de estudos. Então, eu sempre quis retribuir eles de alguma forma. E eu sabia, eu sei até hoje, que eu só vou conseguir retribuir com conhecimento, estudando, porque se não for assim, não vou conseguir retribuir o que eles fizeram por mim. Então, e aí você, tipo, você conseguiu passar na USP, que é, né, tipo, a gente sabe que a USP é a USP, e, a gente fica vendo hoje em dia mais, né? Não sei se é por conta
que hoje em dia a gente está muito inserido na internet, as pessoas estão falando mais sobre isso, mas hoje em dia a gente vê bastante bem entre aspas, né? Bastante em relação ao passado. Pessoas de periferia passando em universidades muito boas e muito conceituadas. Eu sei que vocês do Alociência já tiveram até uma entrevista com o Chavoso da USP, né? Uhum. E ele hoje em dia é bem conhecido, principalmente por nós de regiões periféricas. Então, é muito, tipo, triste ver a sua realidade, assim, tudo que você passou para conseguir chegar na USP, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que você contando essa história incentiva, sabe? Tipo, faz Serve de pessoas. Isso, serve de inspiração, exatamente. Faz pessoas que são do mesmo lugar pensarem e acreditarem que conseguem. Então, eu tava bem reflexiva, assim, quando você tava falando, por isso que eu nem tava falando nada, eu tava só pensando mesmo, que são realidades, tipo, muito parecidas. Mano. Como eu disse, foi em 2012, né? Já faz um tempinho já, né? Que eu entrei na faculdade. Eu lembro que na minha sala tinha 60 pessoas, e aí no primeiro dia de aula o professor sempre pergunta quem que vem de escola pública. Acho que foi 5 pessoas que levantou, assim, sabe? Hoje eu vejo que aumentou isso, porque a gente tem sistemas de cotas e é interessante ter vivido isso, assim. Eu lembro que em 2016 a gente fez uma paralisação lá, que parou tudo, porque eles iam decidir sobre cotas raciais na USP. E aí os estudantes se movimentaram, e a grande maioria dos estudantes que se movimentaram ali em 2016 vieram de escola pública. Eram os acidentes sociais que estavam ali e tinham noção de que era um acidente, e eles não querem ser mais, a gente não queria ser mais exceção, tá ligado? E tem esse meu amigo aí que falou que é um acidente social, quando ele fazia cursinho comigo, cursinho da Poli, ele fez 4 anos, tá? 4 anos, e como carteiro, o moleque era carteiro, velho. Lucas, o nome dele também. A gente chamava ele de Lucas o Carteiro. Lucas The Postman. Personagem de desenho animado. Parece Lucas o Carteiro. E hoje o moleque tá fazendo doutorado, tá ligado? Ele tá, mano, Tá lá na na USP Europa também? agora. Tá na ecologia da USP. Acho E além da gente ter vindo de periferia, eu tenho meus privilégios como homem branco. Ele é um maluco preto também, então ele tem esse lugar de fala. E ele participou muito dessa movimentação em 2016 para graduação. E em 2020, ele juntou com uma galera também lá da USP para fazer cotas na pós, mano. E a pós da ECO é a única, ou acho que a segunda, a ter cotas raciais e para pessoas trans e LGBT. Trans, mesmo? Trans. E é a única, tipo assim, ela é mais progressista do que muitos institutos de ciências sociais da USP, tá ligado? A ECO, tá ligado? Da Bio. Da Então, hora. Eu vim da fisiologia que é ali do lado. Eu fiz a pós lá. E eu acho que tinha eu. Aí depois teve o Andrione, que era do meu laboratório só. Não me você fez lembro, assim, no lab sabe? de quem? Da Renata Moreira. Você pegou ela lá? Pegou. Ela dava aula de reprodução na graduação. Não Renata sei. Guimarães Moreira. Nossa, não sei. Não lembra? É que vocês têm muito professor lá, cara, porque vai dividindo por especialidade, né? Então ali é difícil decorar nome. Mas ela eu era vizinho da. Quando eu tava lá, acho que ele não. Se ele começou o movimento, ele deve ter vindo depois. Eu saí da pós em 2016. Tá. Saí de lá, né? Então já faz um tempo já. Né? Não, mas não, muito bom, cara. Então, voltando aqui para a Facu, você começou, você fez quanto tempo? Você fez a sua iniciação com plantas. Pelo que eu li, assim, um pouco que eu vi, era com floresta, na verdade, alguma coisa relacionada a isso, né? Mas não foi uma coisa que te agradou, né? Ali você já sabia que não era isso que você ia fazer. Você estava muito mais cumprindo hora do que galgando uma carreira, assim. Olha, eu vou falar pra você que eu amei fazer, cara. Amei cada segundo que eu fiz isso, assim. Mas o que me desanimou foi, pô, não ter perspectiva de carreira sobre isso, assim, sabe? Tipo, não ter direito trabalhista na ciência, uma pós ganhar, na época, 1.200, sem de nenhum direito trabalhista, nada. E, velho, eu precisava andar com meus próprios... Já cheguei atrasado na faculdade, tá ligado?
Então, uma questão de carreira científica, assim. E também eu vejo que outras coisas me agradam mais, que é divulgar a ciência, é educar, é comunicar a ciência, sabe? Eu sou uma pessoa de ver pessoas e de fazer trampo criativo também, sabe? Então, isso eu senti muita falta no trabalho científico. Mas, assim, eu adorei fazer minha iniciação científica, que foi com a Camila Castanho, Nossa, ela é excelente. Eu fiz sobre facilitação entre as plantas, né? Que é aquela relação esquecida, né? Aquela interação que é muito esquecida, que é muito recente na ecologia, dos anos 90, anos 2000 para cá, que tem um poder muito grande na evolução, só que desde antes disso, a competição era vista como o maior fator que gera evolução, né? Então, ver como que os seres ajudando uns aos outros, né? Interações positivas Sim, também são fatores poder muito grandes de importante. evolução e ocorrem com mais frequência, até se você olhar para as plantas, e até então era pouco estudado. E aí eu fiz isso em ambientes de restinga, então meu escritório era na praia. Eu tô sempre Nossa, na área. Então, Mas mano, você você estudou fez alguma iniciação em espécie? qual semestre? o quê, Nicole? Você fez iniciação em qual semestre na faculdade? Foi no sexto ano. Então, 11º, Segundo. 12º? Porque Por eu aí, demorei. né? Eu fiz questão de fazer, tipo, viver o laboratório mesmo, né? Então, nesse último ano, eu me mudei para perto da USP, fiquei morando num quartinho que cabia um colchão, mas para eu poder me deslocar lá, sabe? Tipo, mais rápido. E aí eu vivi isso mesmo, assim, falei, mano, vou para isso. Eu fiquei 1 ano e meio morando lá, num quartinho, e uma repúblicazinha, né, de apartamento. E aí eu fiz isso, aí fui para campo. Eu falei assim, mano, eu quero fazer uma iniciação que eu vá para campo, que eu passe perrengue, que eu pegue os meus próprios dados, Você que eu gosta de faça minha meio do própria. mato, assim? Você curte meio do Nossa, eu mato? adoro. Até hoje fazer trilha, essas coisas. Chamar, você Eu vai. adoro. Adoro, adoro. Tipo, em março eu fiz um voluntariado, assim, mesmo depois de muito tempo, sabe, de graduado, eu falei, mano, vou fazer um voluntariado e eu quero ver quem vai me julgar, além de mim mesmo. Sim. E eu fui para a Ilha Anchieta, mano. Eu fiquei lá um Puta, mês da hora. fazendo, monitorando raia. Nossa, Nossa, Animal. cara. top. Da Todo hora, dia a top. gente ia para praias, era três duplas, cada dupla ia para uma praia, e aí pegava uma câmera GoPro, e aí ia para o Costão Rochoso e gravava a ida e volta dos dois costões, com o objetivo de encontrar, né, levantar a fauna daquele costão rochoso, mas principalmente encontrar a Raia Chita, mano, que era um projeto que ela tá ameaçada, né, Sim. globalmente e tal. E aí é um projeto que aconteceu em janeiro, fevereiro, aí eu fui para a turma de março. E aí, janeiro e fevereiro, ninguém achou a raia. Ninguém achou a raia. Ninguém. Aí, em março, no último dia, a gente achou. É mesmo? Da hora. Caraca. E assim, eu não posso revelar, mas assim, a gente registrou um comportamento nunca visto. No É Brasil, nunca mesmo? registrado. Porra, legal, cara. Não posso Legal, falar pô. mais Um detalhes, privilégio. mas. Não, sim, mas é um privilégio, né? Muito bem, muito. Então, tipo assim, é para isso que eu fiz biologia, para ir pro mato, para descobrir coisas, para entender a E, ciência e tal. é, E, você se enfim, formou em que ano? eu me formei em 2018. 2018. Eu vi que lá no xeretando o feed do Alociência, que vocês gravaram a primeira vez em 2016, né? A gente inaugurou na semana que aconteceu o impeachment da Dilma. Foi é É um marco mesmo? bem O triste, né? marco da. Marcante. Impeachment, golpe, né? Olha, Golpe. né, o golpe. Sim, quando efetuou, né? Que deu lá, todo mundo votou. Foi desse dia. Se eu não me engano, foi bem nessa semana aí mesmo, assim. Aí a gente percebeu que Então, e não, quanto tempo vocês estavam já bolando esse projeto? eu não entrei no começo, eu entrei, tipo, depois de uns 6 meses, assim. Mas, assim, o Holociência, ele é fruto de um grupo de pessoas que na graduação se conheceram para dar aula. E eu acho que é muito importante falar isso, assim. Tipo, antes do Holociência Podcast, todas as pessoas que participaram do Holociência
divulgavam ciência offline, ao vivo, né? Então a gente participava de um projeto chamado Estação Biologia, que é, pô, é um negócio que eu acho que toda faculdade tem que ter, que era uma salinha que tinha lá uma criação de bicho-pau, tinha uma lousinha, tinha materiais didáticos, e a gente recebia escolas lá, Que massa. escolas, maioria pública, quando era privada tinha que pagar, e aí, né, tinha essa coisa aí, a maioria era escola pública, 4 vezes por semana a gente recebia, Puta, cara. um grupo por Nossa. semana, assim, É mano. um trabalho, cara. Vira um trabalho. Sim. E aí a gente aprende a dar aula, perde medo de falar, sabe? Aprende a ser didático e tal. E aí tem a Estação Biologia. Aí da Estação Biologia, esse grupo de pessoas, a gente fez o Bio na Rua, então a gente tocava uma vez por semana. Não sei se já ouviram falar do Bio na Rua. Não, Não. ouvi falar. É um projeto que a gente faz um dia de feira livre da biologia, né? Várias mesinhas, assim, em algum parque público de São Paulo, em setembro, que é o mês de Darwin, né? Ou da biologia. Tem um dia comemorativo. Setembro, dia aí, 13, é o dia do biólogo, né? Dia do biólogo, é. E aí a gente ia para algum parque nesse mês e fazia um domingo lá de feira livre de biologia, aí mostrava vidraria, mostrava insetos que a gente tinha, várias paradas, plantas, né, cortes de plantas, aí tinha atividade para as crianças que a gente criava, tem umas coisas muito legais. Aí a gente inventou um chamado Beco dos Cientistas, que a gente chamava os professores mesmo para colar. Ah, Então, tipo, legal. vários professores mostrando lá o que eles trabalhavam e tal. E aí, quando eu entrei, eu comecei a, tipo, meio que liderar. A gente não tinha lideranças, mas comecei a meio que liderar o Bio na Rua. E aí a gente criou a nova diretriz de ser parques periféricos a partir disso, sabe? E aí eu fiz no Capão Redondo, a gente fez um aqui na Guarapiranga, na Atlântica, que acho que a Nicole vai Sim, conhecer. Avenida Atlântica, que é na beira da represa Guarapiranga. E a partir disso a gente fez outro projeto chamado Bio na Remo, que do lado da USP tem uma favela chamada São Remo. São Remo. Então, todo ano a gente faz Bio na Rua e Bio na Remo, uma vez ao ano. E Isso ali na existe ainda, quadra. então? Existe ainda? Ainda existe, eu tô no grupo, inclusive a galera já está começando a se movimentar. Eu não toco mais, né? Mas a galera virou uma alma, um espírito que vai indo de Foi geração criando para geração. várias vertentes, né? Oi? Foi criando várias vertentes, Sim. desde da aula até agora, até a holociência também, né? Sim, sim. E tudo isso nasce da gente ter um espaço que é a Estação Biologia, um espaço criativo que a galera fala, mano, eu quero fazer uma ideia legal, vamos lá. Toda semana se juntam para criar atividades ou dar aulas, e aí E como a fomenta essa... comunidade ela vê essas feiras de ciência? Eles gostam muito? Vai muita gente? Mano, a galera pira, assim, pira. Assim, é muito mais de público espontâneo, porque a gente, como um projeto feito por alunos, principalmente de biologia, a gente não sabia como divulgar direito, né? Ainda não sabe. Além disso, a gente tem que tocar nossa graduação, né? Mas se você vai num parque que a galera cola num dia de sol, assim, sabe? O pessoal fica muito curioso e faz o percurso todo, assim, sabe? Vê microscópio, aí depois vai ver os bichos, vai ver as cobras, vai tentar ver tudo o que puder, assim, sabe? Então, eu acho que super dá certo. É que a gente não tinha perna o suficiente, porque por mim eu fazia 3, 4 vezes por ano isso, sabe? Mas era um esforço quase que... Tinha anos lá que os diretores não davam nem água pra gente. Deu só água, na verdade. Deu um galão de água pra gente. Pelo menos isso. E cadeira, sabe? E a gente ia pela fé, pelo amor, Pelo amor. sabe? E por isso que eu falo, a gente estava trocando ideia, o Cadu, que tem muito biólogo, divulgador da ciência. Eu não sei por que necessariamente, mas a gente, acima de tudo, a gente é apaixonado. A gente é apaixonado que a gente faz e quer falar para todo mundo, né, mano? Sim. Então, Não, enfim. muito bom. Gente, vocês querem perguntar aí? Senão, eu tenho uns 200, tenho muita curiosidade para tirar, mas vai lá, senão vou tomar o tempo. Tem Pode alguma coisa seguir, aí? Cadu, pode seguir. Posso? Então, deixa eu te Pode. fazer. Ó, eu tava vendo, cara, a sua. Vendo, né, xeretando aí as coisas que você faz tal. Aí, assim, eu vi o primeiro episódio 0, o primeiro episódio do Alô Ciência, e aí vocês estavam dizendo ali sobre o que vocês querem ser. E assim, aí vendo ao longo do tempo, né, vocês
fazem a relação sociedade com a ciência, divulgação científica, mais ou menos. Não quero aqui botar... Vocês podem dizer melhor do que eu, né? Mas aí eu fui vendo, vocês disseram no primeiro, pô, a gente vai fazer aquela de 15 dias. Aí eu fui xeretando, assim, vendo, passando no feed. Vocês fizeram, assim, meio que vem das datas de publicação, foi 15 dias de 2016 até 2020, mais ou menos. E aí depois vocês passaram para uma semana. Depois, e aí com um monte de episódios extras, curtos, tal. E aí, eu não sei, eu queria entender, assim, como que vocês foram decidindo certas coisas importantes. Por exemplo, alcance. Então, pô, a gente não quero saber se vocês botaram dinheiro, não quero saber assim quanto, valor. Mas, pô, vamos dar o passo. O que vocês sentiam? Porque, por exemplo, eu vi que vocês queriam começar como um grupo de YouTube e aí decidiram que não. Uhum. Aí vamos ser um pouco, porque é mais simples. Vocês têm uma edição linda, com som, nossa, é lindas. Sempre tem uma musiquinha. Eu não tenho nem som, eu acho que. Nossa, aqui. Não, vixe, eu fiquei olhando assim, falei, cara, eu queria ter conhecido ele, cara. Bora desenrolar uma oficina, a gente dá oficina. Cara, bora. Então, porque assim, eu não tenho saco de editar vídeo, assim, nem gosto. E assim, eu vi que vocês foram dando passos, eu queria entender como que foi esse crescimento. Porque hoje eu acho que vocês têm credibilidade, que é uma pergunta que eu vou enfiar junto, porque eu acho que o tempo está acabando já. Então, eu queria entender assim, como vocês foram percebendo a credibilidade que vocês foram ganhando, e a partir daí, como que vocês foram mudando, entendeu? Pô, então, a gente já tem um público da hora, vamos fazer uma semana? Vamos aumentar, vamos botar um dinheiro agora para a gente pegar um tráfego pago aí e... Você entende o que eu quero dizer? Dá para desenrolar alguma coisa aí para a gente entender? Olha, a estratégia da Holociência de se divulgar principalmente se divulgar, é tudo freestyle, assim. É tudo no feeling, porque é isso, todo mundo biólogo e uma geóloga. Esse o nosso background. Então, a gente não manja de como se divulgar. E a gente focava muito, como você disse, na qualidade do nosso produto, que é o nosso podcast. E eu acho que essa é a melhor forma da gente ter credibilidade, você mostrar um bagulho que você falou, mano, tá bem feitinho. Todos os episódios eu fiz uma ilustração e uma ilustração exclusiva para aquele episódio, sabe? É um negócio feito com carinho, sabe? Não é tipo, tem que entregar 15 dias, entrega qualquer coisa, sabe? Você falou que em 2020 a gente aumentou para semana, né? Para semanal, mas não foi planejado isso, porque a gente viu a urgência da Covid e a gente começou a falar, mano, precisa falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Então, tem pauta? Então vamos fazendo. Vai fazendo semanal, porque não pode esperar. Não dá para ficar esperando para lançar, né? E aí, naturalmente, virou semanal, mas não era o que a gente queria, não era o que a gente planejava. Meio que a gente fez episódio para não enlouquecer também dentro de casa, sabe? Sim. Então, tudo que é estratégia para o Alociência ser visto, eu faço aqui a autocrítica que a gente não... Foi muito no feeling, assim, foi sentindo as coisas, assim. Hoje, olhando para trás, eu acho que a gente precisaria ter tido um planejamento de como divulgar cada episódio, por exemplo. Lançou um episódio, tem que fazer uma trilha, assim, de divulgações, né? Tipo, como que ele vai ser divulgado? Fazer parceria com outros podcasts é uma excelente, assim, sabe? Excelente coisa, né? Fazer uma chamadinha em outro podcast, porque quem tá te ouvindo, se a pessoa vai te ver pelo Instagram, você faz um post no Instagram, chama atenção pra caramba. Mas olha quantos passos a pessoa precisa fazer. Ela precisa fechar o Instagram, abrir o Spotify, procurar você, vários passos. Se ela tá no Spotify, ouvindo outra pessoa, e se o link já tá lá naquele episódio, ela vai dar 2 cliques e já tá no seu episódio, né? Já tá na mídia, e o público já tá bem definido, né? Então, se for para dar uma dica, assim, que a gente não teve, planejar a divulgação de cada episódio de uma maneira carinhosa, sabe? Pensar em quais pontos que ela vai aparecer, pensar em pós-divulgação para, tipo, no Instagram, para reviver seus episódios, ou aquele seu tema ele ser mais aprofundado, sabe? E também estabelecer, isso daí primordial para todos, estabelecer o seu público, estabeleça quem é o seu público-alvo. Mas é para o público em geral. Não existe público em geral, não existe público em geral. Essa é a primeira coisa que eu aprendi na pós ali. E aproveitando que você está falando sobre divulgação, você que está nos escutando até o presente momento,
Pelo amor de Deus, divulga, curta, compartilha, Isso. nos ajuda também, porque é outra forma de divulgar. É o nosso marqueteiro aqui, é o Duda Mendonça do Ciência É o nosso Deriva aqui, ó. público divulgar a gente. Então, pelo amor de Deus, gente, faz a boa aí pra gente. A gente Boa. está incessantemente lutando contra a entropia, como o Cadu viu aí, ó. Logo no início, a gente tendo dificuldade com áudio, com visualização, a gente está fazendo de tudo aqui para passar um conteúdo master para vocês e algum ensinamento, no caso. Então, curtam, compartilham e vamos seguir. Boa. Dado o recado, cara. Mas eu acho que eu daria essa dica: estabelecer seu público para saber onde divulgar, onde você investir seu dinheiro se for fazer uma publi. E tenta fazer network com quem já tá aí, mano. Chama convidados que já estão trabalhando com isso, sabe? Acho isso muito importante. E participar dos podcasts deles também. Sim, é importante. Vocês demoraram para encontrar o público, definir isso? Tô procurando até hoje. Até hoje. Não, a gente demorou, mas foi natural, assim. A gente, no começo, foi muito ingênuo, falando que era público geral, de forma descontraída, nananã, aquela coisa que você Sim, vê muito... linguagem, né? Mas aí eu comecei a ver que muito professor ouve a gente, professor de ensino básico. Então a gente começou a pensar mais nisso, começou a maneirar no palavrão, por exemplo, para ele poder usar em sala de aula, começou a encurtar os episódios para as crianças que vão ouvir não dormir. E começou a pensar no conteúdo, pensando na grade de estudos de um ensino médio, de um ensino fundamental. Além disso, a gente também pensa que nosso público são pessoas que querem concatenar ciência com sociedade, cultura e política, sabe? Então, são pessoas críticas, são pessoas que não ficam no meio termo da política, a gente não tem medo de se posicionar. Então, esse é mais ou menos o que a gente pensa do nosso público, mas precisa ser muito mais específico, assim, pensar onde que mora essa pessoa, qual é o trabalho dela, o que ela gosta de fazer, definir público-alvo é isso, assim, você olhar um avatar perfeito da pessoa. E assim, uma pergunta, talvez assim, você faz ou já terminou a sua pós em comunicação pública de ciência? Eu só estou depositando no TCC agora, que é a burocracia, Tá. mas já terminei. Basicamente, terminou. Uhum. Não sei se vocês conversam sobre isso lá, assim. Por exemplo, até quando você tem que ouvir seu público? No sentido de que, se você ouvir seu público 100%, você vai acabar fazendo dancinha no TikTok com uma barata na mão. Entendeu? Tô exagerando aqui enfim, para fazer uma coisa imaginada aqui. Aí, assim, na prática. Então, beleza. Defini meu público, fiz um avatar, aí meu público quer isso aqui. Vamos maneirar no palavrão. Vamos diminuir o tempo. Só que, de repente, você pode achar que você diminuiu o tempo, mas aí você está perdendo coisas importantes. Entendeu? Esse jogo não deve ter resposta pronta. Não deve ter mesmo. Mas, assim, como que você está digerindo essas coisas, sabe? É uma boa pergunta. Outra também autocrítica da Holociência que eu acho que a gente fez, que é criar a comunidade. Que eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas é muito importante criar essa comunidade para ter um canal de acesso dos seus ouvintes, né? Pra os ouvintes que ouvem mesmo, né? Aquele que tá todo dia ouvindo e tal, toda vez que lança. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas, quando você jogar no YouTube, o YouTube ele vai abrir para um leque muito grande de pessoas, inclusive terraplanistas, né? No segundo episódio. Então, eu acho que não tem muito uma resposta, mas assim, puxe para o dialógico. Eu acho que isso falta muito na divulgação científica. Pensar em maneiras dialógicas de divulgar a ciência. Porque eu vejo... Dá um exemplo, porque eu não consegui entender. Por favor. É difícil aplicar isso no podcast, porque podcast é unidirecional. Eu tô falando e o ouvinte tá ouvindo e não vai poder falar nessa conversa. Mas, pensando no podcast, você pode abrir uma comunidade no Discord ou um grupo no WhatsApp com os seus ouvintes que ouvem mesmo. Seja quem te apoia, mas aquela, né, a raiz dura dos seus ouvintes. E conversar constantemente com essa galera. Então, seja fazendo reuniões com elas, seja perguntando no grupo de WhatsApp, vocês acham que estão tendo uma abordagem boa, né? Assuntos que vocês acham legais, que está faltando.
desde de criar uma convivência com aquela pessoa, né? Tipo, com aquelas pessoas. Um podcast que eu gosto muito, que é o Desabraçando Árvores, que é de conservação e biodiversidade incrível. Eles fazem encontros para beber com a galera, assim, sabe? Tipo, com os ouvintes, Ah, né? é? E na pandemia foi online, cada um com a sua cerveja, assim, mas fizeram essa Ah, parada que que legal. eles têm um alcance não tão grande inicialmente, mas um engajamento muito grande. Para mim, o principal é engajar a galera. Você pode ter 1 milhão de ouvintes e quem você engaja mesmo desses 1 milhão, tipo, pode ser muito pouco, sabe? Tem 1%, 2%, né? Então, busque engajar o seu ouvinte, conversar com ele e ele se sentir parte do que você está construindo ali. Então, fazer essas comunidades online, acho da hora. Mas, para além disso, é você fazer projetos que vão além do online, né? É você fazer, não só, vou produzir um podcast, mas vou fazer algo conjunto com essa galera. Exemplos aqui que eu posso ter. Eu fiz um podcast, né? De novo, outro exemplo de podcast, mas assim, eu fiz um podcast na pandemia em 2021, que foi para comunidades indígenas lá do Pará, para falar sobre Covid-19, falar sobre vacina, né? Sobre fake news e tal. Como chama o E podcast? é um podcast que eu fiz, chama Show Corona, que a gente botou. Show Corona. Show de show, tchau, Corona. Exato, mas você não vai entender. Porque tá em 4 línguas diferentes, 4 línguas indígenas. Ah, Tá Caramba, ligado? você fez na língua indígena, no caso? Exatamente. Então, não, mas para você, produzir. tradutor, né? Desculpa cortar. Sim, então, mas para Ah, isso, a gente precisou, sob intermédio de pesquisadores lá da UFMG, eles que pediram, inclusive, a gente falou com líderes comunitários, com 4 líderes, e aí, primeiro, perguntamos para eles quais são as principais dúvidas, o que rola aí de fake news, de, né, conflitos desse assunto. Então, levantamos com eles isso. Então, eles montaram a pauta com a gente, né? E aí, depois, mostramos a pauta, eles falaram se gostaram ou não e tal. Pedimos referências visuais deles, então eles mandaram fotos para a gente poder fazer as vitrines. Eles traduziram o texto, a gente fez o roteiro, mandamos para essas 4 lideranças, eles tá. traduziram, né, um Wordzinho, fizeram um arquivo de Word, traduziram e narraram, eles mesmos narraram o Entendi, que legal. podcast. E aí devolveram para a gente e a gente editou. E assim, para editar um bagulho que eu nem sei o que tô Você não falando. entende. É, Quando você vai querer fazer mudar o assunto, entendeu? Então. Aí eu pedi para eles, assim, ó, se você gaguejou, eles falaram estritamente o que estava escrito. Aí, tipo, gaguejei, quero falar de novo. Eles falaram a palavra volta. Volta. ah, E aí eu ia lá mais ou menos, conseguia ler no arquivo ali o que ele estava falando. Olha, ele voltou, ele errou esse trecho aqui, então esse trecho eu apago. Isso, então. caraca. Mas foi punk. E aí terminei, mandei para eles reouvirem também. E eles distribuíram nas rádios locais, botaram em caixas de som lá nas comunidades deles. Então, isso é um exemplo de como foi feito dialogicamente. Não foi só a gente, os autores, Sim, sabe? é verdade. E É para um muito bom, público cara. muito bem definido, tá ligado? Que seja um público de uma comunidade de 300 pessoas, mas assim, o engajamento em relação a essas 300 pessoas, eu acredito que foi bem maior É do que muito alto. muito podcast do Sem contar Holociência, sabe? atenção, né? Porque geralmente esse povo são os últimos a serem avisados. Inclusão, E né? você incluiu eles, no caso, você chega a deu o trabalho de procurar gente para falar na língua deles, para ficar de uma maneira mais à vontade. Sim. Aí isso foi demais. Sim, sim. Não partiu de mim esse projeto, fui chamado, né, por pesquisadores, a Não, galera mas que é me uma honra avisou. participar, né? Pô, Deve ter foi sido, incrível. Foi orgulho incrível. mesmo, muito massa. Nossa, excelente. Cara, ó, eu vou, se vocês não falarem, eu vou falar, hein? Não, E vamos deixa aí. eu Vai, puxar vai, aqui para um outro puxa, lado que eu Falei, tô puxa. querendo. Você é ilustrador, né? Você faz Eu as ia fazer isso. ilustrações do Aluciência, e dá para ver que isso é uma coisa que está na sua vida há muito tempo, porque você fala das camisetas, e aí eu queria saber da onde que surgiu essa... Como que você começou a fazer ilustrações, desenhos? Como que você passou do papel, né, da camiseta,
para o digital, tipo... Uhum, Posso enganchar? Desculpa, Lucas. uhum. Porque assim, você falou uma parada no começo, que você não via perspectiva da vida acadêmica, né? E aí, cara, eu fiquei em crise existencial uns vários dias, assim, pensando no seu currículo, porque você é freelancer e você faz um podcast que você não tem... Você é PJ, Uhum, para ser chique. uhum. E aí, assim, cara, você não tem medo. Você tem um gibi que eu vi, um gibi muito louco. Eu vi 2 episódios que foi o que eu consegui ver, chamava Mizu, eu acho. Só Que é tem uma 2 coisa. por enquanto. Não, e é uma menina de quebrada e tem uma coisa da rua, que é da periferia, coisa da rua, de andar na rua com os moleques, com as coisas. E tem um bichinho, tem uma. Tinha lá Este um outro foi o episódio que podcast ela Ciência viu Deriva, notícia sobre... uma produção do Tinha os biólogo dois ali, Luiz eu não tinha Calazans esse e das contato. biólogas Leidiane Então eu queria Oliveira saber assim, e Aline ao Gomes, mesmo e tempo, dos estudantes como que Bruna veio esse Nascimento, amor aí, Jaqueline essa Bernardes, paixão, né? Giulia Marangoni, Essa coragem. Ana Keren, Bianca Castro, Tem perspectiva? Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Embi Eu Morumbi, tenho medo? além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima. Mas uma frase que ficou muito na minha cabeça do coordenador da minha pós, inclusive, o Yuri Castelfranchi, um cara, mano, cara pesquisa museu, divulgação científica, o cara é foda. Ele falou que quem divulga ciência são anfíbios, são pessoas que estão entre caminhos, tá ligado? Então, eu me identifiquei muito, muito com o que ele falou. E é um meio de encontro. Quem divulga ciência a divulgação científica, ela é plural, tem pessoas de diversas áreas, apesar de muita gente ser da biologia, tem diversas áreas. E as pessoas nos seus próprios caminhos são anfíbias, assim, a pessoa lá é bióloga, mas sabe se comunicar, gosta de comunicação. A pessoa é física, mas ela gosta de, sei lá, fazer música ou fazer vídeo no YouTube, sabe? Então, eu me entendo hoje como uma pessoa anfíbia, né? Não sou um hiper especialista, eu sou mais eu sei estudar tudo que eu me proponho a estudar, e acho que isso a universidade trouxe para mim, isso. Mas meu caminho inteiro foi 2 caminhos, velho, minha vida toda, assim, tipo, respondendo o que a Nicole falou, eu sempre desenhei minha vida toda. No cursinho, enquanto eu estudava pro cursinho, eu fazia essas camisetas, aí eu fiz durante 3 anos, assim, fiz 2 anos de cursinho, ainda no primeiro ano de faculdade ainda estava fazendo camiseta para me manter lá. Fiz 514 camisetas ao todo, exclusivas, sem nenhuma igual, assim, sabe? E aí durante 2013, né, segundo ano de faculdade, eu peguei umas bolsas lá, consegui parar de fazer camiseta, falei, mano, chega dessa vida. Você levava para a faculdade as camisetas? Levava na mochila e ia mostrando para a rapaziada lá? Não, fazia sob encomenda. As pessoas viam, falavam, faz uma aí de tal banda, sei lá. Aí eu ouvia a banda, estudava e tal. Muita gente pediu coisas de biológicas, assim, né? Tipo, eu lembro que eu fiz um paramécio rosa, sabe? Muito louco, enfim, camisetas exclusivas, essa é a ideia. Não existe camiseta de paramécio rosa. Sim, não Enfim. tem mesmo. Aí, em 2013, eu estava ainda no segundo ano de faculdade, aí eu entrei para um projeto de fazer quadrinhos com o pessoal do Capão Redondo. Então, eu sempre estava fazendo biologia e desenhando, sempre. Aí eu fiz esse projeto de quadrinho, falando sobre periferia, falando sobre umas paradas mais putz, assim, tipo, sobre grupo de extermínio, tipo, história de policiais corruptos e tal. E aí, em 2015, eu fiz o Cauíra Dorme, que é até aqui, ó, que é esse quadrinho aqui, que fala sobre quebrada, mas é uma menina que ela vive em 2 mundos, o mundo dos sonhos delas e o mundo da quebrada, que, tipo, tem muito a ver com o que eu vivo e tal. E eu sempre fui fazendo, sempre fui tocando os dois caminhos, sem entender por que eu fazia os dois, sabe? Fazendo a divulgação científica, sempre tentando fazer com ilustração. Então, é 2 coisas que eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou levar os dois e foda-se as consequências disso, sabe? E hoje eu vejo que eu tô finalmente, assim, ó, sei lá, 1 ano pra cá, eu tô conseguindo juntar essas 2 coisas, sabe? Conseguindo, assim. Então, e as respostas que eu tive para isso é divulgar a ciência não a partir do ponto de partida da universidade, mas fazer a ponte do outro lado, sabe? A partir do outro lado, assim.
que eu tenho acesso ao outro lado. Ou dos dois, né? Tipo, mas um grande exemplo que aconteceu comigo, 2020, né? Deflagrou aí a pandemia. Eu conheci o Corre Coletivo, que é um coletivo de grafiteiros idealizado aqui por comunicadores, por dois arte-educadores aqui da Quebrada, do Grajaú, e o Lelo e a Ana. E aí o Lelo, ele teve a ideia do seguinte, ó, grafiteiro, tá? Grafiteiro, arte-educador, nada a ver com biologia. Ele teve a ideia de fazer um livro ilustrado para as crianças ficarem em casa, só com artes de pessoas de periferia. Então ele mandou mensagem para todo mundo de Quebrada, falou, ó, manda uma arte sua preta e branca aí pegou uma arte de cada um, juntou no PDF e mandou para geral, assim, mandou para vários lugares, ó, imprime aí e deixa sua criança colorir, sabe? Para ficar em casa. Aí dessa ideia, vai vendo, olha essa ponte, o que tem a ver com divulgação científica? Ainda nada, mas surgiu do outro lado da ponte. Ih, minha câmera sumiu. Mas aí, o que acontece? A partir disso, o Sesc Interlagos, daqui da Zona Sul, viu esse projeto, propôs que a gente fizesse um quadrinho sobre coronavírus na Quebrada. Nossa, aí, que massa. entendeu? Aí Caraca, que eles legal. pagaram a gente para isso, a gente fez o projetinho, aí juntou eu, o Lelo, aqui da Zona Sul, e o Ciano, que é da Zona Leste. Não sei se você conhece, Ciano, ilustrador fudido Conheço, também. esse cara é Conhece? demais, mano. Pô, o cara é muito foda. Hoje eu posso falar que é meu amigo íntimo, é meu amigo pessoal. Ah! O cara, né? E juntamos nós como artistas e mais 3 pessoas na produção, burocracias, o Everton, a Ana e outra pessoa para ver a Bianca para ver a questão psicológica, porque ela faz psicologia, ela fez uma Ó, revisão. deixa eu só ver, confirmar se é o cara que eu tô pensando mesmo. Que é o grafiteiro que ele faz arte como fosse com linhas. Não, o Ciano não faz Não, grafite, ele faz mais quadrinho mesmo e música. mas... então eu tô confundindo. Tá, mas procura Que lá, eu conheço Ciano. outro da Zona Leste que faz assim... O grafite dele é baseado em linhas, em formas mais como fosse... Geométricas, assim. Isso. Eu não sei, isso eu não conheço. Enfim, aí só para terminar essa ideia, aí a gente se juntou, fez o roteiro do quadrinho sobre encomenda do Sesc, e é um quadrinho contando a história, a capa dele aqui, ó, fiz até um pôster aqui, ó. É o Inimigo Invisível, que Inimigo Invisível vem de uma letra do Racionais, inclusive, que ele fala Inimigo Invisível, Judas Incolor e tal. Uhum. E aí, você pode ver que a capa do quadrinho tem 3 estilos diferentes. Aqui embaixo, ó, é do Lelo, aqui no meio é a minha, as cores também é minha, e aqui em cima é do Ciano. A gente fez Nossa, a que 3 legal. mãos esse quadrinho, né? Nossa. E conta a história heróica desse menino aqui, que é o Jonas. Ele começa a ter que ficar dentro de casa, numa situação de pandemia, olha na TV, tá tendo aqueles gráficos, né, absurdos. Aí a irmã dele faz o corre de entregar a cesta básica pra galera, que é uma maneira que a periferia fez de se ajudar no meio da periferia. E aí essa daqui é uma idosa que fica em casa, ela precisa daquela cesta básica. Então essa garota, que é a Joana, a irmã dele, na imaginação dele, ela é uma heroína que vai salvar a avó Ah, da moça, a avózinha, do terrível coronavírus. A gente fez o coronavírus como se fosse um vilão mesmo, assim, da Disney, assim, sabe? E aí, no meio disso tudo, mostra um gráfico, tipo assim, ela bota a cesta básica, vai em busca da cesta básica de bike, né? E aí ela vai subir numa ladeirona, e essa ladeira forma aquela curva que a gente tinha, né? sim, Curva de mortes, né? Que de tinha. mortes, E o que a gente precisava fazer para aquela curva diminuir. Então, a gente fez de forma gráfica aquela curva. Você acha que ele é criativo, que eles têm, ó, cabeça boa ou não? Não, Só Não, gente nossa, doida. impressionante, né? Então, aí beleza, a gente fez esse quadrinho, aí o Sesc distribuiu junto com cesta básica, 1.000 cópias, eles imprimiram. E aí teve a virada cultural, a prefeitura pediu para a gente fazer parte da programação da virada cultural, e imprimiram mais 1.500 cópias, e a gente entregou de casa em casa, 1.500 cópias, um fim de semana, mano. Foi muito da hora isso. Nossa. O Corre tem um triciclo, que nem esses que tem no Ibirapuera. Aí a gente foi entregando de casa em casa com o triciclo na quebrada ali no Gaivotas. Você conhece, Nicole? De casa em casa ali, tocando um sonzão, porque não podia aglomerar, né? E
E aí a gente entregou isso e isso rendeu pra gente, tá até aqui, ó. Até guardo aqui pra não esquecer. A batalha. O troféu Nossa, HQ Mix, que é considerado tipo o Oscar dos quadrinhos brasileiros, assim. A gente conseguiu na categoria Projeto para Covid, que eles abriram essa categoria. cara, parabéns, velho. Nossa, Nossa, cara. Ó, nossa, cara, coisa mais linda. E Que é divulgação história, viu? científica, né? É isso aí. Total. Nossa. Você mostrou o poder, assim, na prática. Quem for ouvir esse episódio vai ver na prática o poder que a divulgação tem. Que às vezes a gente fala aqui no nosso podcast, mesmo eu estou falando, fica muito no abstrato. Ou então quando a gente escreve, estou escrevendo um projeto agora sobre isso, fica no abstrato mesmo. Ó, isso aí, cara. Pô, eu fiquei emocionado. Nossa, muito bom, legal. Pô, E Gente, deve ser muito gratificante, né? Tipo, você começou com um negócio, tipo, X, que você nem pensava que ia dar em nada, quando você vai ver o Sesc te ligando, o Sesc é grande, né? Nossa, sim, cara. muito legal. Olha, gente, pegando o gancho, e assim, eu me perdi no tempo, porque como eu caí e tal, mas eu acho que a gente já deveria ter ido para o final. Então, ó, ele deu uma dica cultural que, assim, né, impressionante. Mas, assim, vamos entrar formalmente agora no quadro da dica cultural, para a gente ir finalmente, que o tempo já tá acabando. Peço até desculpas, cara, porque aí a gente atrasou e a coisa ficou... Desculpa aí, Que Lucas. boa, não? Tranquilo. Né? Então, vamos lá. Para as dicas culturais, a gente deixa o nosso convidado por último. Vocês querem começar? Eu começo qual é que é? Como é que é? Vamos começar. A minha dica, eu comecei a assistir ontem, na verdade, e inclusive tem até alguns tópicos, alguns pontos. Que bonitinho. Olha, eu sabia que esse cachorro é bravo, hein, cara? Por que bravo? Não sei, não é uma raça brava, essa raça? Ou não? Ele Não o paga seu de cachorro bravo, em mas si. só que não é bravo, não. Ah, tá. O latido dele que é forte. Né? Eu tenho uma pincher, então... Sim. Isso mas sim é um é amor. Não, mas é um amor, não é brava. Enfim, eu comecei a assistir ontem um documentário que eu estava para assistir faz tempo na Netflix, que é Explicando a Mente. Que é bem legal, são vários episódios pequenos, curtos, e aí tem, tipo, explicando o sonho, aí eles falam sobre sonho, e tem explicando criatividade, explicando ansiedade, então acho que é bem legal, porque são episódios curtos que falam sobre isso, só temas, tipo, sobre a mente, sabe? Achei bem legal. Eu tô gostando. Posso pegar o embalo? Porque eu ia dar um, mas agora eu vou pegar o embalo e falar rápido. É o último episódio de Alociência, que foi com o professor Gilberto Xavier, que era do departamento que eu me formei. Ele trabalha com memória. Eu acho que não sei se você lembra de mim, a mulher dele com certeza, que é a Silvinha, também é do departamento. Muito bom sobre mente também, sobre memória, na verdade. E aí o que eu vou trazer aqui era também de uma entrevistada que a gente fez nos primeiros 10 episódios, não me lembro exatamente qual, a Elisa Carneiro, que estudou na mesma faculdade que eu, em Mogi das Cruzes, ela é fotógrafa de natureza hoje, e ela tinha lançado um livro chamado, tô aqui com ele, tô colando, tá? Palmito Jussara, né? Que fala sobre a história, aí uma árvore da Mata Atlântica, chamou o livro, Palmito Jussara, uma árvore da Mata Atlântica. Ele já tinha sido lançado, mas foi na pandemia, e agora teve um evento em Paraty para relançar ele, agora formalmente. E ela além de ser uma excelente fotógrafa, ela é uma pessoa de coração excepcional. Então, aqui vai a dica. Elisa, agora aqui, ó, para os anais, parabéns. E é isso aí. Vai lá, Gui. Eu ia exatamente essa dica cultural, Cadu, mas só que eu pensei em outra também. Aqui, com o decorrer da entrevista, eu pensei numa pessoa que geralmente está... Também bióloga, que está viralizando até... por conta do seu bordão hoje no Instagram, que é biologicamente falando, que se eu não me engano, eu vou ter que colar também o nome dela, mas eu acho que é Bianca Witzel, acho que é isso. Eu sei quem é e também conheço. não lembro do nome. Depois a gente dá o crédito da descrição. Sim. No caso.
É que o Que ela- bordão dela é tão marcante que fica a menina do biologicamente falando. Tem que mudar o arroba para isso, biologicamente falando. Exatamente. Né? Tipo o Sandy Júnior, né? Uma pessoa só. É. Massa. E aí, Lucas, você manda uma aí ou você já está satisfeito com todas que você mandou? Excelentes. Nossa, sim. Eu quero recomendar um podcast muito bom chamado Alociência. Nossa, vou escutar esse, hein? É bom pra caramba. Não, mas ó, começa pelo o que como a dopamina domina sua mente. Esse episódio, assim, eu acho que é uma obra de arte, que eu, né, aquele que deixa a parte. Eu acho que é o que eu mais amei de todos. A gente pegou até a entrevista com a autora do livro Nação Dopamina e, porra, muito foda. E fala muito sobre, atualmente, nossos vícios das redes aí. Mas, deixando de ser egoísta aí, falando de adolescência, eu descobri um canal chamado Real Science no YouTube, que fala bastante sobre fisiologia animal, assim. E aí ele sempre fala sobre a insana biologia de dois pontos, aí fala do animal ali, sabe? Da Legal. formiga. Aí eu tava vendo da libélula também. Então, tipo, elas mostram só as coisas incríveis daquele animal, assim, sabe? Que você pira e você vai ter assunto para falar, assim. E só com imagens muito lindas, assim. Então, fica a dica aí. Real Science. Real Science. Tá tudo em inglês, mas tem legenda em português. Maravilha! Ó, para acabar, duas perguntinhas rápidas. Lucas, qual foi a pergunta que você, na verdade, queria responder? Ficou olhando no banheiro, no espelho do banheiro, treinou no chuveiro, passando sabonete, e você treinou, estava aqui ó, no gogó, você achou que a gente não ia fazer, a gente não fez, e mas você quer dizer? Não tem? Tem uma coisa que você quer dizer, que você não teve oportunidade, ou que você, enfim, você quer falar aí, ó? Eu acho que... Eu sempre falo que a gente precisa de mais divulgadores da ciência e que divulgadoras que aliem a cultura, principalmente, e a cultura e a política. Ciência é fruto de cultura, é fruto de política, né? É uma política também. É uma política, então se você fala de ciência e você ignora a política, você está sendo hipócrita, no mínimo. Então, incentivo muito as pessoas que a gente precisa fazer isso, assim. Vocês me perguntaram, né, que eu sigo dois caminhos aí, desde do momento que eu pisei na universidade, eu vejo dois mundos na minha vida, né? O mundo da ponte para lá, o mundo da ponte para cá, como diz o Racionais. E aí, eu sempre quis estudar, eu vivi na minha adolescência querendo sair da minha quebrada, numa relação, assim, de ódio, sabe? Porque eu não era compreendido, assim, eu me sentia um estranho onde eu morava, mas aí quando eu vou para uma universidade, que era onde eu queria estar, eu também continuo me achando estranho, sabe? Porque a minha origem é essa e, tipo, as pessoas não têm a mesma referência, a mesma vida que eu. Então, eu fiquei me sentindo intruso da ponte para lá, da ponte para cá, e no meio dessa pergunta eu falei, quem sou eu no fim dessas contas, né? Eu da ponte para lá ou da ponte para cá? E a resposta é, eu faço parte da ponte, né, mano? Então, eu não sou a ponte, eu sou um bloquinho dessa ponte. Eu sei que todo mundo, vocês, todos nós, precisamos lutar para que isso aconteça, para que seja financiado, para que a gente viva disso, né, mano? Que não fique aí na escassez. Então, fica aí minha palavra de força para todo mundo que divulga a ciência, que eu sei que é um caminho muito estranho, que ainda nem existe muitas vezes, que a gente está trilhando. Não desanima não. Você está sendo visto, sabe? As pessoas estão te ouvindo, você está mudando vidas, mas você não sabe. É isso. Da ponte para cá, antes de tudo, é uma escola. Linha até 10, 9,5 não rola isso aí. E, por último, a última pergunta aqui do Ciência Deriva Podcast. Lucas Andrade, o que orgulha esse teu coração na sua trajetória profissional? Que orgulha? As amizades que eu fiz no caminho. Eu acho que é isso. Acho que, tipo, eu consegui muitas coisas legais, né? Pô, consegui esse troféuzinho, consegui umas coisas bem notórias, assim.
Mas eu olho para trás, eu vejo as pessoas e os sorrisos que eu conquistei, assim, mano. Tipo, pessoas que eu nunca imaginei conversar, eu conversei. Acima de qualquer, mano, ganhar dinheiro com isso ou não, é conseguir viver, conhecer essas pessoas que eu tive oportunidade e conhecer os lugares que eu tive oportunidade. Viajei muito pela biologia. Desculpa, o que que te envaidece mais? O seu carisma, a sua capacidade de desenhar ou a sua criatividade? Ou A, os B ou três C? juntos. Ou todas as alternativas anteriores? A minha capacidade de fazer imitações, que é uma coisa que vocês não sabem de mim. Ah, jura? Ah, ó, Não, cara, seremos não, a segunda parte do Ciência, tô brincando. Meu apelido na faculdade era tão Cavalcante, por causa disso. É mesmo? Oh, tá Mas eu só vendo? faço isso sob efeito de álcool, então a gente vai ter que marcar uma cerveja pra vocês O descobrirem isso. próximo episódio com cerveja. Vamos ter Ó, ia que ser tomar bom. uma cerveja agora. Com certeza. Né? Eu acho que eu vou tomar também em comemoração. Demorou. Gente, então é isso. Vamos agradecer aqui rapidamente. Cara, assim, foi uma aula aqui para mim. Eu aprendi muito, tanto eu preciso rever esse episódio para saber o que eu tenho que fazer um pouco como estratégia. Pô, me surpreendi com a sua perseverança, criatividade. É legal conhecer gente assim. É bom, muito bom. Então, valeu mesmo. Obrigado. E é isso aí. Gui, Nick, vamos falar tchau aí e terminar? Vamos. Eu agradeço muito, foi muito bom. É igual o Cadu falou, foi uma aula pra gente. Não foi pra você, não, Cadu, foi pra gente, porque a gente, como podcast também, tem que ouvir, né? Quem tem mais tempo nisso, mais experiência. E foi muito legal, foi um papo muito, muito bacana. E eu gostei muito, agradeço muito pela participação. Eu também agradeço muito, Lucas. Com toda certeza, o que você passou de experiência que você já tem no podcast, a gente vai adotar. Provavelmente algumas, ou quem sabe todas as dicas. Porque foram muito enriquecedoras todas as suas dicas, ou também como que foi a trajetória do podcast, que no início não era para ser um podcast, e acabou virando. E agradeço muito também pela conversa, foi muito interessante, foi uma conversa solta também. E é isso, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado demais. E vamos marcar mesmo de tomar uma cervejinha aí. Aproveita que tudo Vamos, que eu quero ver você imitando o Faustão. O quê? Faustão, é o único que eu não sei. Faustão e Ô, Lucas, Santos. desculpa, ó, só uma coisa, eu também falei para eles essa semana. Eu dou aula lá no Ceará, né? Lá na UFC. E aí eu tava dando chamada e eu tava zoando lá. Paulo, sabe assim? Fazendo chamada assim. Roberto! Aí uma menina que eu dou aula prática lá. E aí a monitora falou, professor, né, no sotaque deles, você parece o Faustão falando, cara. Eu falei, puta, cara. E eu falei, puta, olha que desgramento, assim, no bom sentido, né? Mas é verdade, assim, ali onde eu tô, eu sou o Faustão mesmo, né, cara? No Nordeste ali, um outro sotaque, outra coisa engraçada. Mas enfim, gente, finalizamos aqui, estamos terminando o nosso 34º episódio. Ó, aperta o botão que fala bem da gente aí e que faz o algoritmo dar uma ajudada na gente, dando uma moral para nós, porque precisamos. Gente, muitíssimo obrigado, Lucas, e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!